Olá, bom dia. A gente vem dar continuidade aqui do vídeo anterior, falar um pouco sobre o meu testemunho. Para você que é novo aqui no canal, eu me chamo Roseli Marques, eu tô com um objetivo aqui, que é contar para vocês do meu testemunho, né? Esse canal é para você jovem, mulher, até mesmo rapazes, né? Mas eu vou me voltar mais pro público feminino, porque foi o que aconteceu comigo, né? Você, moça, ou né, uma mulher mais madura, que está saindo de uma vida mundana, né, de uma vida promíscua, e está vindo para Jesus Cristo, né, e você se sente muito perdida, assim, no sentido de desorientada, né, pensando assim, será se alguém mais já vivenciou o que eu vivenciei, né? Você que já veio da prostituição, que já saiu com vários homens, né? Que praticou várias imoralidades sexuais e está nesse processo, né? De purificação, de cura. Eu posso dizer para você que eu também passei por todo esse processo e de que Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado, né? A palavra de Deus diz que Ele não veio nos julgar, mas sim nos salvar. Mas Ele só vem salvar aquele que acha que precisa de salvação, né? E curar aquele que acha que está enfermo, né? Então eu vim continuar o testemunho que eu estava contando para vocês, né? De como que foi a minha vida antes, né, de Jesus Cristo, o que que eu fiz, o que que eu fiz com o meu corpo, né, como era que eu agia. E porque assim é muito simples eu vim aqui e ler a palavra de Deus para vocês, né? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, a gente não precisa nem explicar ela por ela mesma ela fala. Ela precisa de alguém que leia, né? Ela já fala, mas eu preciso que você saiba tudo que eu passei, né? Tudo que eu vivi, toda a minha vivência anterior, para que você entenda quando eu trazer a palavra de Deus. Porque eu não vou estar trazendo teoria, né? Algo de filosofia, mas sim o que eu vivi e o que eu vivo. E aquilo que a gente vive, ninguém tira da gente, né? As nossas vivências ninguém tira, porque está impregnado em nós, né? Então, eu vim continuar esse testemunho, né? Para falar para vocês tudo que de transformação que eu passei, né? Os altos e baixos na minha vida espiritual, né? E deixa eu continuar aqui. Diz assim, Lucas 11, livro do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 24 diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Então, o espírito imundo, ele habita em quem? Tá aqui, ó. Sai de um homem. Quem falou isto foi Jesus Cristo. Então, o que habitava em mim, que fazia eu cometer isso com o meu corpo? Era um espírito imundo, né? Talvez você faça atitudes que você não quer com o seu corpo, mas você não tem controle. E aqui está dizendo, quando o espírito imundo ele sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Então ele sai, e aí ele vai, passeia por lugares áridos, ele não encontra descanso. Aí o que ele faz? Ele volta, diz aqui, ó, quando chega, encontra a casa, então ele volta, ó, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então ele vai, ele volta. Quando ele volta, aonde ele habitava, está varrida e está em ordem. Então, outro alguém já habitou ali e varreu e deu e colocou em ordem.
Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. Então, o que acontece? Nós somos como uma casa, né? Se a gente for olhar para o nosso lado de criação mesmo biológico, né? Nós somos um sistema que funciona, né? Cheio de tecidos que são compostos por células, né? Quem estuda biologia sabe disso. E que essa aparência aqui, né? De carne, é perecível, é frágil, né? Qualquer momento, assim como qualquer outro ser vivo, né? A questão biológica nossa tem esse padrão de sermos parecidos com qualquer ser vivo. Mas o que vai diferenciar o ser humano dos demais seres vivos? É que em nós há uma alma. Está escrito lá em Gênesis, lá no princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, essa imagem e semelhança de Deus é a alma. Por que você sente tristeza? Por que quando você se masturba, você assiste um filme pornô, né? Você que vê uma cena, sente vontade, ou você fica com alguém que você acabou de conhecer naquela noite, você vai ter relação sexual e depois você se sente mal. Se você fosse só um animal, você não se sentiria mal. Quem se sente mal é a sua alma, é a sua consciência. Entende? Mas quando a pessoa está dominada por esse espírito imundo, ela não tem forças para lutar contra isso. Ela não consegue lutar. Então era o que acontecia comigo. Eu fui um tipo de jovem, né? Assim, né, de que eu era dominada pelos espíritos imundos, de que eu era muito sensual, né, mostrava muito o meu corpo, e o nosso corpo ele é templo de Deus. E eu não tinha esse entendimento, né? Talvez você que vai assistir esse vídeo um dia, você também não tenha tido esse entendimento. Mas há uma raiz, entende? Na nossa infância vai ter várias pessoas que vão passar na nossa vida. Pessoas que vão nos trazer para o caminho de Deus e pessoas que podem nos trazer para o caminho do inimigo. Que desde criança ele trabalha na vida das pessoas, né? Para matar, roubar e destruir. E o que ele quer roubar na vida de um adolescente, de um jovem? É a pureza. É um olhar puro, é um corpo puro, né? E foi o que ele roubou de mim por muito tempo. Então aconteceu isso aqui. Vêm espíritos piores e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Aí, o que a pessoa vai cometer quando ela está com esses espíritos imundos no corpo dela? Está escrito aqui na palavra de Deus. O que a pessoa vai fazer? Diz aqui, ó. Colossenses 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas. Aí ele vai falar mais coisas ainda: ira, indignação, maldade,
maledicência e linguagem indecente no falar. Então, eu digo assim que eu era essa mulher, né? Falava indecentemente, né? Não tinha domínio nas palavras, sabe? E uma mulher totalmente vulgar, uma mulher totalmente indiscreta, né? Quem hoje vê assim, não conhece, né? Mas quem me conhece desde muitos anos atrás, sabe a obra que o Senhor Jesus Cristo tem feito na minha vida. Então eu vou falar para vocês assim, o que aconteceu? Quando eu tinha 22 anos, 21 para 22, eu entrei em um relacionamento, né? Eu vou até contar para vocês com mais detalhes aqui no canal. Mas esse relacionamento, o que era? Era um relacionamento de fornicação, não era... A gente morava junto, mas não era casados perante Deus, né? Então era de fornicação. Então eu vivi com essa pessoa, tinha relações sexuais, normal, né? Como se fosse algo rotineiro, mas tinha aquele lado, né? Aquela vontade de ver pornografia, né? Assim como muitos casais que parece algo normal, se masturbar. E isso, assim, acarretou muita coisa na minha vida, né? Até hoje, assim, muitas consequências, né? Talvez você que viva assim, mas você começou a conhecer a palavra de Deus e você pensa assim, como que você vai sair dessa, né? Eu só lhe digo algo, somente Deus para lhe ajudar. Eu não vou estar aqui passando dicas para você ou oração, porque existe todo um trabalho de cura e libertação na nossa vida dessas coisas. E é necessário com que a gente congregue em uma igreja onde diz a verdade, né? Onde eles estão capacitados para ajudar a gente, né? Então, eu tinha essas práticas, né, nesse tempo de fornicação. E o que aconteceu? Eu comecei a ouvir a palavra de Deus e tudo, e eu me separei, né? Depois de um bom tempo eu me separei. E aí depois eu continuo contando para vocês esse testemunho. E aí eu fiquei 3 anos e meio sem ter relação sexual. E foi assim, eu acho que para você, né, que teve uma vida ativa, e aí você vem para Jesus Cristo e a palavra de Deus diz que você tem que se santificar. O que é se santificar? Você, segundo a palavra de Deus, você não pode ter relação sexual antes de casar, né? Não é aquela coisa assim de lei, né? Ai, tu não pode. É no sentido de que você vai fazer mal para você. É uma impureza sexual. O sexo, ele foi feito para o casamento, né? Por Deus. Então, o que aconteceu? Eu fiquei esses 3 anos e meio, e nesses 3 anos e meio eu tinha sonhos. Era uma guerra, assim, né? Para me manter em santidade. Eu lembro que eu não podia ver nenhum tipo de cena, assim, né? Na televisão, alguma coisa assim, filme de sexo, alguma coisa. Porque eu vinha na memória. E aí, depois desse tempo, eu tive o quê? Um relacionamento, né? Conheci uma pessoa. E aí, nós nos casamos. Depois, no período do casamento, né? O que aconteceu? Eu sempre congreguei, sempre, né, busquei a Deus, mas existe essa palavra aqui que eu falei para vocês, lá em Lucas diz o quê? Que o espírito imundo ele sai, depois ele volta. Então, os demônios que um dia atuaram nas nossas vidas, eles nunca vão desistir da gente, né? Como o Senhor Jesus Cristo mesmo está dizendo na palavra dele. Eles vão e eles voltam e eles vão ver como é que está a casa. E eu lembro que nesse período do meu casamento, eu estava passando por muitas tribulações, muitas situações, né, assim, que a gente passa mesmo. Mas o que aconteceu? Eu não vigiei, né? Eu fui ficando fraca espiritualmente. E como eu digo para vocês, a luta ela é espiritual. Ainda que você se ache, não, tenho domínio de mim mesmo, sou tal. A luta ela é espiritual e só luta e só vence quem está em espírito.
porque é o espírito que luta contra o outro espírito. Agora, se a pessoa ela vai ficando na carne, né, e eu digo assim, que de mim foi ficar ouvindo fofoca, ficar com a mente desocupada, foram formas que eu fui deixando, que eu fui esfriando espiritualmente. Os meus pastores falavam algo lá no altar e eu tentava fazer do meu jeito, né? Eu ficava procurando assuntos com vários outros pastores, se eu não dava conta nem de ouvir os meus, obedecer nem os meus. Talvez você esteja passando por isso, e isso não é bom, porque isso traz uma confusão mental e acaba que você não busca ter comunhão com Deus. E aí nessa veio de novo a tentação na minha vida, a tentação de assistir filme pornô, a tentação, e nesse tempo também eu e meu esposo, né, porque ele também teve problemas com vício de pornografia, né, a mesma coisa que eu, assim como tantos outros casais, porque a pornografia ela não é só o homem, né, é a mulher também, né, e começa quando é jovem, aquela mulher que fica imaginando, né, ela às vezes ela é virgem no lado físico, mas a mente dela não é mais virgem, porque ela já imaginou tanta coisa, né, e ali eu praticamente tive, né, eu digo que eu tive uma queda, porque foi uma batalha espiritual, o meu corpo sentia vontades, porque o que acontece? O nosso físico, o nosso fisiológico, né, ele tem os hormônios, né, que são hormônios que vem o desejo, né, sexual, mas somente o Espírito Santo é que controla, que dá o domínio próprio, né, mas quando você está distante dele, quando você não cultiva ele se afasta, porque ele é santo, já diz a palavra, né, ele é um Espírito Santo, ele é puro, né, e você começa a fofocar, você começa a ouvir fofoca, você começa a desobedecer sua liderança, não tem como ele estar com você, você está sozinho. E nessa hora os demônios eles vêm, e foi o que aconteceu comigo, eles vieram para me matar, né, e eu praticamente tive uma queda de novo na mesma coisa, né, de impureza sexual no casamento, não foi de adultério, mas foi praticamente, né, porque é uma impureza sexual, né, de ver uma coisa pornográfica, né, e eu tive isso, e eu colhi, eu creio que ainda estou colhendo, né, e não adianta você dizer assim, eu vou fazer aqui, ninguém vai ver, o que a gente faz no culto vai vir às claras, porque são as vergonhas que a pessoa passa, não tem essa, né, não tem essa de você dizer assim, eu adulterei, ninguém vai saber, de alguma maneira ou em algum dia vai vir para fora, né? Eu me prostituí, eu imaginei coisas, né? Pequei no pensamento, em algum momento vai vir para fora. A palavra de Deus diz que aonde há algo oculto não vai aparecer. Então foi o que aconteceu comigo, passei muita vergonha, né? Fui pro fundo do poço, né? Não só eu, mas meu esposo também por outra situação que ele estava vivendo. E eu digo assim, que eu tô aqui contando para vocês porque eu me arrependi, né? E que talvez você possa estar me julgando aí, mas você também peca de alguma forma, né? Somos seres humanos. Mas o que eu posso dizer é que eu me arrependi e que eu tô tendo uma oportunidade de contar o meu testemunho, de falar, né? Para quem assistir aqui, talvez você tenha tido uma queda, você acha assim que não tem mais jeito para você, né? Mas tem jeito sim. Se você verdadeiramente se arrepender, se você verdadeiramente não desistir de ter fé em Jesus Cristo, tem jeito. A gente não pode desistir. Mas eu plantei, eu não quero colher. Vai ter que colher, né? Eu digo assim, que a gente colhe sim, mas a gente colhe ciente de que está arrependido, a gente colhe ciente de que a salvação da nossa alma vai muito além de tudo aqui nessa terra, né? Eu creio que aqui em mim há uma alma. E eu vou continuar trazendo vídeos para vocês assim, falando com mulheres que querem ter uma vida santificada, mulheres que estão em relacionamentos idolatrando aquele homem, né? Muitas vezes se submetem a andar com eles tarde da noite, só para ter relação sexual com eles no outro dia, eles nem te ligam. E você muitas vezes se acha usada, mas você não consegue dizer não por causa de carência.
ou porque você tem um sonho de casar, né? E aquela pessoa ali lhe deu essa esperança. Eu posso dizer para você, Deus tem muito mais para você, né? Deus tem um plano para você, para cada um de nós Ele tem um plano único. Por mais que a gente tenha errado, eu sempre penso assim que em meio a tantas escolhas erradas, em tantas quedas minha, quem está ali comigo sempre é Jesus Cristo. Em meio a tantas vergonhas, muitos julgamentos, né? Ele está comigo e Ele é suficiente para mim, né? Saber que você tem um amigo que não te deixa, que não olha para tua imundície, ainda que você se acha imunda, né? Que você se acha suja, Ele te limpa. Ele diz que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Jesus Cristo, Ele não veio aqui e passou tanta vergonha, né? Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele não veio aqui e foi humilhado. Ele poderia, como ele diz na palavra dele, poderia ter enviado uma milícia de anjos. Ele não precisava passar por tudo. E às vezes você pode estar dizendo assim, esse pecado não tem jeito para mim. Tem jeito, sabe? Confessa para Ele, fala para Ele. Busca uma congregação. Olhe para a vida daquele pastor, veja se ele é um homem íntegro, se ele é um homem reto, se a esposa dele é uma mulher santa, uma mulher pura. Confessa teus pecados para ele, sabe? Fala, pede um conselho, confessa para Deus. Nós estamos nesse tempo agora que Jesus Cristo, Ele é o Salvador, que Jesus Cristo é a água que nos purifica, nos limpa, assim como aquela mulher samaritana, né, que ela disse para ele, como é que o Senhor sabe a minha história, né, eu não tenho nenhum marido. Ela ficou com vários homens, né, ela tinha morou junto com 5 homens, ela viveu em fornicação com 5 homens, e nenhum era o marido dela, nenhum quis casar com ela. E Jesus Cristo falou para ela, se tu sabes quem está falando contigo, e se tu pedires a água, eu te darei, do teu interior vai fluir rios de água vivas. E aquela mulher ficou encantada por Jesus Cristo, se tornou seguidora dele e anunciou, né, para toda Samaria, né, sobre ele. Então eu estou aqui anunciando, porque eu não sei o dia que eu vou embora daqui desse plano terreno, né? Eu sei que tem muito para colher ainda. Eu não sei o dia que eu vou, mas eu quero que essa palavra fique com você, né? Você que é aqui de Manaus, precisa congregar, você quer congregar, vem para onde eu congrego, vem para a Igreja Nacional do Santuário de Deus. Eu sei que eu tenho muito que melhorar ainda, mas tudo que Jesus já fez, eu estou aqui falando. Ele tem me purificado, Ele tem me ajudado, Ele tem me consolado, tem me aconselhado. E eu creio que eu posso sim ser uma nova criatura nele. Assim como você também pode, se você crer, se você tiver fé e tiver também amor por você mesmo, saber que dentro de você há uma alma. E além disso, que você vai prestar conta, nós vamos prestar conta de tudo que fizemos com o nosso corpo. Para finalizar aqui, eu vou ler uma palavra para nós. Aqui está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 4, olha o título, Vivendo para agradar a Deus. Ele diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se, ou seja, abandonem da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo.
E aí, no decorrer dos vídeos aqui no canal, eu vou trazendo para vocês, né? Falando mais sobre isso, eu vou falar sobre você, moça, né? Que acabou de vir do mundão, como que você vai se comportar, né? Que você que tá perdidona aí, né? Começando a congregar, como é que faz, né? Sobre as suas amizades antigas, como é que você vai lidar com elas, né? Vou falar sobre vivências que eu tive, né? Então, era isso que eu gostaria de trazer a vocês, né, nesse dia. E você, muito bem-vindo aqui no canal, né? Como eu já disse, a gente tá aqui, tô aqui para testemunhar, não tô aqui para dar dicas para ninguém, tá bom? Então nem espere dicas de mim, porque eu vou trazer meu testemunho, né? Vou falar o meu testemunho para vocês aí. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.